Shalom a todos. Este áudio é uma produção da Academia da Família com o Bispo Rinaldo, Primavera do Leste. Hoje vamos falar sobre cumprindo obrigações. Quando a esposa impede o marido de fazer o que ele gosta, é um sinal de que ele não está cumprindo suas obrigações para com ela. Então, ele sente o gosto do próprio veneno. Ela o acertará em seu ponto mais vulnerável. Mesmo se ele quiser estudar a palavra de Deus, ela lhe trará problemas. Essa é a sua maneira de mandar sinais de aflição para deixá-lo saber que ela está sofrendo. A mensagem que ela quer passar é: assim como você sofre agora, saiba que eu também sofro por sua causa. Seu grito oculto é: você não presta atenção em mim. Sinto falta de algumas coisas, estou dolorida, a vida não está boa para mim. Por que você não pode estar bem, me vendo que não estou tão bem assim? Você também deve sentir que algo está errado, também deve sentir dor. A mulher atrapalha o marido por uma das duas razões. Ou Deus está usando a esposa como um agente para fazê-lo corrigir algum erro espiritual, ou Deus está simplesmente lhe mostrando que ele não tem tratado a esposa adequadamente. Ela não está recebendo o que ele devia estar dando. Então ela não o deixa fazer o que ele quer. O motivo mais comum pelo qual a esposa atrapalha ou humilha o marido é sua violação de santidade pessoal. A mulher se opõe ao marido que comete erros nesta área. Como está escrito em Gênesis 2:18. Falhei uma companheira frente a ele, literalmente, contra ele. Nossos sábios explicam: se ele merece, ela é uma companheira frente a ele, se não, ela está contra ele. A palavra em hebraico para mérito, zeshut, tem a raiz da palavra zak, que significa claro ou puro. Portanto, aquele que tem mérito é aquele que é puro em sua santidade pessoal. Sua esposa irá ajudá-lo, apoiá-lo e assim por diante. Aquele que não tem mérito, ou seja, que não é puro em sua santidade pessoal, será atrapalhado pela esposa de todas as maneiras possíveis. Portanto, quando o marido, com fé, vê que sua esposa está impedindo de fazer alguma coisa, ele busca o que precisa corrigir em si mesmo. Minha esposa não é quem está me segurando, mas sim Deus. E eu tenho de descobrir o que Ele quer de mim. Talvez eu tenha violado minha santidade pessoal, talvez não esteja tratando minha mulher muito bem, ou talvez eu tenha de orar mais para alcançar meu objetivo. O principal é que ele enxerga tudo pelas lentes da fé. Não só ele evita criticar a esposa, como faz o oposto, demonstrando respeito e oferece consolo. E se o marido expressa humildade diante de Deus durante seu teste de fé, procurando o que precisa corrigir e agindo para se retificar, a mulher o deixa à vontade para fazer o que quiser. Sua grande inimiga se tornará sua maior ajudante, porque ele voltará a ter mérito, como diz Provérbios 16:7. Quando os modos do homem agradam a Deus, até seus inimigos vivem em paz com ele. Seus inimigos referem-se à esposa, já que os maiores obstáculos que um homem enfrenta frequentemente vêm da esposa. Mas tudo depende dele. Se ele se arrepende e seus modos agradam a Deus, sua esposa será sua maior defensora. Qualquer homem casado pode confirmar esses fenômenos. Quando Deus quer que uma pessoa ajude a esposa ou o marido, ela será compreensiva, motivadora e amigável. No minuto em que Deus quer que ela seja o oposto, ela se transforma no inimigo mais cruel que ele já viu. Os maridos que testemunham esse fenômeno não podem acreditar na transformação que acontece. Um dia a casa é um paraíso, um céu feliz de paz e amor. No outro dia, às vezes no mesmo dia, um pouco mais tarde, a casa se transforma num campo de batalha de dor, amargura e sofrimento. Dá para cortar a tensão com uma faca.
E então, algumas horas depois, ou um dia ou uma semana depois, tudo volta a ser um paraíso. Esse fenômeno nos ensina que a paz no lar é sobrenatural, é uma maravilha da providência divina, um milagre que depende completamente da espiritualidade do marido. Uma situação bastante delicada e sensível ocorre quando o marido se torna mais temente a Deus do que a sua mulher. A maioria dos maridos nessa situação cai na armadilha do mau instinto e faz comentários à esposa sobre sua falta de compromisso com a vida espiritual. O marido, baseado em seu novo entendimento e sistema de crença, sente que tem justificativa para dizer à esposa o que ela está fazendo errado. Nesse caso, a mulher pode ficar estressada e se sentir insultada o dia todo. Isso é ruim. Ninguém, inclusive esse marido, fica espiritual com chacoalhadas, insultos, não surtem efeito nenhum. E além de todos os comentários, ele deixa claro que ela não lhe interessa como antes. Agora, ele tem Deus a sua palavra, a sua fé. Ele pode parar de levá-la para sair ou de conversar com ela. Compreensivelmente, quando ela percebe tudo isso, principalmente quando vê o quanto ele aprecia o estudo da palavra de Deus, o arrependimento, a vida espiritual, ela se torna seu inimigo número 1, responsável por todos os insultos e falta de atenção. Se a esposa despreza o marido, ela despreza tudo o que está associado a ele. Nesse caso, ela interpreta que uma vida de temor a Deus, de arrependimento, de busca, de espiritualidade, é o inimigo. Então, qualquer chance de ela ficar mais espiritual se perde. Ela se afastará cada vez mais ao ponto de rejeitar qualquer coisa que tenha a ver com o cumprimento da espiritualidade ou do cumprimento da palavra de Deus que o seu marido tanto busca. Até o respeito que ela pode ter pela vida espiritual desaparecerá. Nesse sentido, os sábios nos ensinam que antes de nossa alma descer a este mundo, ela faz um juramento. Seja justo e não seja perverso. E os mestres, os sábios, explicam que isso significa não sejas perverso com a tua própria estimativa. Primeiro, o marido deve evitar fazer qualquer comentário à esposa, especialmente com relação à vida espiritual, à vida de temor a Deus que ela segue. Ele nunca deve dizer, você deveria estar fazendo isso, você deveria fazer assim ou ser assim, ou porque você não está fazendo desta forma. Segundo, ele deve respeitá-la e elogiá-la mais do que antes. Ele tem de fazer tudo o que puder para que ela saiba o quanto ele o ama e para que ela seja feliz. Assim, ele não afasta a esposa de uma vida espiritual e temente a Deus, que não será um peso para ela. Além disso, ela verá que o arrependimento e cumprimento religioso do marido melhora seu caráter e comportamento. Agora ele é mais atencioso, amoroso, generoso do que nunca. Isto mostrará a ela a verdadeira luz e bondade da palavra de Deus e seu modo de vida. Depois disso, se ele realmente quer aproximá-la da fé, ele deve orar por ela. Tudo pode ser alcançado com a oração. O coração do rei está nas mãos de Deus, conforme Provérbios 21:1. Vale mesmo para o coração da mulher. O Talmud conta a história do Rebbe Meir, que tinha vizinhos que causavam muitos problemas para a sua comunidade. Atendendo a um pedido da comunidade, o Rebbe orou para que os vizinhos morressem. Sua esposa, Brúria, quando ouviu isso, disse ao marido, por que você está orando para eles morrerem? Está escrito que os pecados deixarão de existir, conforme Salmo 104:35, e não os pecadores. Reze para que eles façam arrependimento. O Rebbe Meir orou para que seus vizinhos fizessem arrependimento, e eles fizeram. Com isso, nossos sábios aprenderam que, embora o arrependimento aparentemente dependa do livre-arbítrio do indivíduo, orar para alguém pode ajudar a motivar sua vida em arrependimento. Se esse é o caso com relação aos realmente perversos, certamente vale para os dias de hoje, em que não há pessoas realmente más. O peso do auxílio é que leva algumas pessoas ao nível em que estão agora.
O marido deve lembrar que sua esposa, ainda não espiritual, não é mais fraca do que ele era antes. Se ele mereceu que a luz do arrependimento brilhasse sobre ele, deve ter compaixão pela esposa e orar para que ela também mereça conhecer o bem que ele agora conhece. Esse é o verdadeiro amor por sua esposa. O marido ora por ela com amor e diz a Deus: Mestre do universo, em sua misericórdia fui despertado para ter uma vida de arrependimento. Toda essa luz que eu tenho vem de ti. Eu andava na escuridão até que você me abriu os olhos. Muito obrigado. Agora imploro, por favor, desperte a minha esposa para uma vida de arrependimento e buscar a comunhão e uma vida espiritual. Abra seus olhos e o seu coração, como você fez comigo. O homem deve continuar rezando, orando pela sua esposa, enquanto a respeita e tem cuidado de não fazer comentários. A regra é: ilumine e não critique. A luz que o marido lança sobre a esposa vem do amor que ele lhe dá, da alegria que ele mostra e da oração que ele faz por ela. Que Deus abençoe todos vocês.